Tava falando com o Matheus aqui no off, doutora, bem-vinda ao Radiocast mais uma vez, que essa é para quem tem aquela farmácia em casa, que não, aquele remedinho que eu deixo ali, não pode, e o Matheus já me confessou que é desses, viu, doutora? Eu sou, não, doutora. Eu tenho aqui meu remedinho, meu negocinho, não dá para ser desse jeito, né, doutora? É verdade. Hoje eu estou aqui para falar sobre os riscos da automedicação, que nada mais é do que usar medicamentos, buscar solucionar problemas sem a orientação de um profissional qualificado, sem a orientação de um profissional de saúde, né, um médico, e sem nem mesmo a certeza de um diagnóstico. Então, muitas vezes isso acontece mesmo, Lucas. As pessoas têm as farmacinhas em casa, né? Nele nós temos aí analgésicos, medicamentos para gripe, nós temos, às vezes, anti-inflamatórios e, às vezes, até outros medicamentos de uso até mais específico. E isso não deixa de ser um risco, porque os medicamentos são compostos químicos, eles podem interagir com outros medicamentos que a pessoa já está usando, com outros produtos, podem dar efeitos colaterais e muitas vezes podem estar sendo usados sem observar, por exemplo, as contraindicações ou sem observar se realmente seria esse o caso, né? É muito comum, muitas sociedades se valem desse princípio da automedicação e é isso que eu vim falar aqui hoje. Um estudo recente do Datafolha, de 2019, apontou que no Brasil, 77% da população brasileira faz uso da automedicação, sendo que quase a metade, 47% desses, fizeram uso da automedicação pelo menos uma vez por mês, e um quarto, 25%, fazem esse uso todos os dias ou pelo menos uma vez na semana. E por que a automedicação ela é tão comum assim, é tão fácil assim? Primeiro, porque as pessoas elas acabam tendo indicações, né, de familiares, de vizinhos, que já tiveram um problema semelhante e que usaram tal medicamento e que para ele aquilo ali funcionou. Então, a gente acaba de orelhada ali, tendo uma indicação de uma pessoa que não nos examinou, que não conhece o nosso histórico clínico, que não sabe quais outros medicamentos que a gente está tomando e que falam, para mim isso aí funcionou, e a gente vai lá e muitas vezes adquire essa medicação, ou até o vizinho, o familiar, dá para a gente o medicamento dele, sobrou aqui em casa, pode tomar. Um outro motivo é até pela facilidade de acesso, né? Eu até confesso para vocês que, sendo psiquiatra, eu fico alarmada muitas vezes ao saber que pacientes muitas vezes me procuram já em uso de uma medicação, que muitas vezes conseguem essa medicação num mercado aí paralelo sem mesmo necessidade de receita. Imagina se eles fazem isso para antidepressivo, para medicamentos estabilizadores de humor, para ansiolíticos, outros medicamentos, então, né, seria até mais fácil. Então, muitas vezes medicamentos podem ser comprados sem receita, muitos deles não necessitariam de receita, mas mesmo os que necessitam de receita, muitas vezes as pessoas acabam tendo acesso a esse uso, e isso é muito perigoso. E, doutora, um outro motivo, pode falar. Tem aquela questão também, né, porque o brasileiro, ele negligencia muito as consultas médicas. O brasileiro tem aquela política de só ir ao médico no momento em que necessita mesmo, no momento em que a coisa de fato já está degringolando. E tem também aquela questão dos hábitos, né? Dos hábitos de família. Sempre tem aquele chazinho, sempre tem aquele medicamento caseiro, que às vezes não necessariamente ele é benéfico, né? Sim, isso é muito verdade mesmo. Muitas vezes as pessoas, por falta de tempo, ou por medo, ou por não querer procurar um médico, achar que vão resolver sozinhas, ou porque de repente tem lá a farmacinha, ou tem alguma coisa, um chazinho ali, que isso aí não vai precisar, né, do médico. É o que você falou, procura só quando a coisa já está mais agravada. Sim. E isso também é importante, porque uma simples indigestão, Matheus, pode ser várias coisas. Pode ser porque você comeu alguma coisa realmente fora da validade, pode ser porque você tem alguma intolerância, pode ser por uma gastrite, pode ser por uma úlcera, pode ser por tantos outros motivos, que às vezes você utilizando aquela medicação, automedicação ou um chazinho, você só mascara o quadro básico, né? Porque você ali alivia ali momentaneamente o sintoma nada mais é do que o corpo mostrando para o organismo que o organismo não está bem. Ele não é o problema em si,
O problema em si é uma doença, o problema em si é alguma infecção ou alguma coisa que está acontecendo ali, que o sintoma é só mostrar que está errado. Aí você vai lá, abafa o sintoma e o seu quadro original vai ser até agravado. Aí sim você vai procurar um médico quando a situação já está mais séria. E além de tudo, Matheus, também a gente tem muito hoje em dia o Dr. Google, né? As pessoas pesquisam na internet. Eu estou com isso, isso e isso. O que pode ser? O que eu devo tomar? Então, está tudo, o acesso à informação, o acesso aos medicamentos, o acesso a outras situações que não sejam a consulta médica, favorecem com que aquela pessoa evite cada vez mais realmente procurar. Tem uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação de que estão resolvendo a situação e muitas vezes não estão. Essa que é a verdade. Então, assim, o que pode acontecer? Quais são os riscos, né, além desses que a gente está falando de uma automedicação? Bom, como os medicamentos são compostos químicos, eles têm interação entre eles, entre outros medicamentos que a pessoa está usando, entre outros produtos, etc., muitas vezes a pessoa vai usar uma medicação que ela não sabe, por exemplo, mas ela tem alergia a algum dos componentes da fórmula, ela pode, às vezes, usar de uma forma inadequada, ou um medicamento não combinar com o outro, ela pode ter intoxicação, ela pode ter uma reação alérgica por uma forma equivocada de uso, né? Uma outra é aquela que a gente já está falando do agravamento do quadro mesmo, né? Ela está só mascarando aqueles sintomas ali que estão aparecendo, né? Igual, por exemplo, uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça pode ser desidratação, pode ser alguma doença vascular, pode ser alguma questão de dificuldade visual, pode ser tanta questão, e você, às vezes, né, vai usar alguma medicação que foi usada por outra pessoa e não está considerando a sua particularidade. Existe também na minha especialidade, também é frequente, os quadros de dependência. Alguns medicamentos, eles provocam dependência se eles forem usados por um período prolongado ou por uma quantidade a quantidade, né, excessiva, assim, um abuso da dose. Então, muitas vezes a pessoa, por exemplo, estou sem dormir. Aí tem uma vizinha que fala assim, toma aqui um Rivotril, um diazepam, um Lexotan, porque isso aqui me faz muito bem, meu médico me passou, pode ser que seja bom para você também. Aí aquela pessoa que às vezes está com insônia por um outro motivo, porque está ansiosa, porque vai apresentar um trabalho, ou porque não está dormindo bem, ou porque está usando muito celular, ou porque várias coisas podem acontecer para diminuir o sono da pessoa, ela vai e toma aquele calmante, se sente bem e começa a fazer efeito de uma medicação e vai fazendo uso daquela medicação, vai fazendo uso prolongado, e quando chega, por exemplo, até mim, por exemplo, ou até algum colega psiquiatra, já está dependente de um uso de uma medicação que o organismo vai tolerando cada vez mais, precisando de doses maiores para ter os mesmos efeitos, e ficando dependente daquela medicação, sendo que às vezes um ajuste na rotina de vida dela poderia ter melhorado a qualidade de sono, né? Então tem essa questão. Tem muito medicamento, né, doutora, que também faz parte do imaginário popular já são famosos. O Rivotril é um deles. O Zolpidem virou o remedinho da moda para dormir. Aí você ouve, vira a cultura dos memes, e aí você fala, eu acho que eu vou tomar esse negócio aqui. E aí você envereda para o caminho errado também, que é esse caminho da dependência que a senhora está falando, né, doutora? Sim, isso é muito sério. O Zolpidem, por exemplo, ele é um medicamento que ele pode estimular o início do sono, mas ele tem umas particularidades importantes que só o médico tem que explicar como que funciona. É por um período curto, é por um período autolimitado. As pessoas estão usando de uma forma inadequada, né? Então, às vezes usam e já vão fazer outras coisas, vão mexer no celular, vão ligar para alguém, vão ver uma televisão. A pessoa pode ter uma confusão mental, ela pode ter uma amnésia, porque o Zolpidem ele é para tomar já deitado, né? Então agora o Zolpidem inclusive vai passar a ser de receita azul para ser mais controlado ainda, porque as pessoas começaram a fazer o uso de uma forma abusiva e dando muitos problemas de dependência, né? Então não é brincadeira. Os casos são particulares. Pode ser que você, Matheus, tenha efeitos colaterais com uma medicação que eu não teria,
porque o Sim. seu organismo é diferente do meu, o seu metabolismo é diferente do meu, e às vezes eu te passo uma dose, né, te oriento, toma esse aqui que para mim faz, né, dá certo, você está triste, toma esse antidepressivo aqui, toma esse medicamento aqui, você vai começar a tomar, mas vai ter efeitos colaterais diferentes do que eu tenho, então nada substitui uma avaliação médica para fazer um correto diagnóstico, um tratamento correto também, não mascarar e não agravar o que, na verdade, poderia ser mais tranquilo, porque às vezes você vai só mascarando aquele sintoma e a doença está lá evoluindo. Quando você vai ver, ela está muito mais grave do que ela seria se ela fosse tratada logo no início, né? Uma coisa que você falou, Matheus, aí no início que eu achei muito importante, é esse fato da gente procurar o médico só quando está doente. A gente tem que parar com essa cultura, né? A gente tem que parar de pensar que o médico cura a doença, o médico promove a saúde também. Então, a gente tem que procurar o médico regularmente, justamente preventivamente, periodicamente você faz seus exames, né? Dependendo da sua idade, você já tem alguns exames que a gente tem que colocar na nossa rotina, as mulheres mamografia, ultrassom endovaginal, os homens o exame de próstata, todos nós a colonoscopia, né? Então a gente tem que fazer exames até para detectar cedo o que pode estar acontecendo. E aí a gente já está com o médico que vai fazer o diagnóstico correto e passar a medicação correta, e é muito mais fácil tratar no início do que ficar correndo depois atrás do prejuízo, né? Ô, Com doutora, certeza. um ponto aí que vocês estão falando que eu acho interessante trazer também é com relação à posologia, né, que é a forma de consumo daquele medicamento. Tem muita gente que vai no médico, recebe a receita ali com a posologia, tomar um de 12 em 12 horas, tomar a cada 6 horas e tal. E aí a pessoa fala, não, mas a minha dor de cabeça não passou, eu vou tomar mais um. Eu vou diminuir para 3 em 3 horas. Que é também uma forma de automedicação que está errônea, né? Você foi no médico, ele te deu uma orientação, mas você não respeitou ela. É interessante também reforçar para esse risco, né, doutora? Sim, tem os dois lados da moeda. Tem aquelas pessoas que vão usando mais do que foi prescrito e tem aquelas que têm tanto medo da medicação que usam menos. Ou que, igual você falou, a posologia seria um de 12 em 12, fala assim, não, mas eu achei que foi muito para mim, doutor, né, achismo, eu achei que foi muito para mim, então eu tô só tomando um, né? Então, assim, aí você fala, gente, mas então você não melhorou nada, mas você não fez o que foi recomendado. Ou isso que você falou, foi prescrito de uma determinada forma e a pessoa abusou. Isso, por exemplo, até com antibióticos é muito sério. Se você toma antibióticos de uma forma inadequada, as bactérias podem ficar cada vez mais resistentes ao uso do antibiótico e a infecção que inicialmente seria bem tratada, ela pode piorar, né? Porque as bactérias vão ficando resistentes àquele uso prolongado ali, aquele uso inadequado do antibiótico, que também, além de matar as bactérias nocivas, mata as nossas bactérias da defesa, então faz com que prolifere mais ainda. Ou seja, gente, automedicação não dá certo, né? Então, assim, não custa procurar um médico, fazer o seu check-up, né? Ouvir a orientação de quem entende, de quem estudou para isso, porque a pessoa vai saber o seu histórico, né? Quem é você, como que começou, o que está acontecendo, quais outras doenças que você tem paralelas, quais outros medicamentos que você já usa constantemente, e não perguntar para qualquer pessoa ou no Google ali com aquela facilidade de acesso e começar a tomar por conta própria, na dose que bem entende, pelo tempo que bem entende. Saúde não é brincadeira. É, o do- Depois a gente vai ficar correndo atrás do prejuízo. Outro problema que eu acho que é muito comum para quem tem a farmácia em casa ou para quem trabalha automedicação, pega medicamento de amigo, vizinho, gato, cachorro, galinha, o medicamento vencido. Né? Não, tô com o medicamento aqui, ele venceu, mas venceu o mês passado. Eu acho que tá valendo ainda. Também tem risco, né, de consumo de medicamento vencido, e inclusive há o descarte correto dessa medicação, né, doutora? Sim, sim. Se não tivesse que vencer, não tinha nem nada disso, né, gente? Os medicamentos duravam a vida inteira, assim como os alimentos também. Se tem lá a data de fabricação e a data de vencimento, a gente deve observar isso corretamente. Sim. E até o descarte também é muito importante. Nada de jogar pelo vaso sanitário, nada de jogar em lixo comum. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, eu sei, e é isso que eu faço, que a Droga Raia, ela recolhe
né? Tanto as embalagens de medicamentos vencidos, quanto os próprios medicamentos, líquido, comprimido, as bulas, as caixas, tem lá direitinho na entrada da droga raia, é o que eu sei, né? O que eu tenho feito, tem lá o local para você descartar corretamente, porque, como eu falei, são produtos químicos, que, inclusive, se você colocar na descarga, né? Colocar no vaso sanitário, pode contaminar, né, as águas aí dos nossos rios e tudo, e dando outros problemas de saúde também. Então, não é brincadeira, repito isso, a saúde não é brincadeira, né? Os medicamentos não são brincadeira, é tudo muito sério e a gente não pode desconsiderar o conhecimento de um profissional que está ali para te atender, que estudou para isso, né? Não, vamos tratar com seriedade, né? E com segurança para a gente realmente envelhecer com qualidade, para a gente ter uma saúde preservada a longo prazo, né? Com certeza. Ô, doutora, só para finalizar, voltando ao assunto que o Raj disse a respeito desse tempo, né? Às vezes você vai no médico, ele te passa um tempo do remédio, você às vezes toma para mais ou toma para menos, e é sempre importante frisar que os próprios médicos eles recomendam, né? Principalmente em casos de antibiótico. Se você perdeu o horário, começa tudo de novo, inicia um novo ciclo, né? Melhor do que tomar para mais ou tomar em um intervalo mais curto. A gente não pode fazer as coisas da nossa cabeça, não, né? Na dúvida, até na bula tá lá escrito, olha, se você perdeu uma dosagem correta, faça isso, faça aquilo, espere a próxima, ou então recomece. Na própria bula tem isso. Se você tiver dúvida, pergunta, né, para o seu médico que te prescreveu, mas não faz as coisas da cabeça, não, porque aí daqui a pouco você toma uma dose dobrada na outra dosagem que você poderia tomar, e isso vai te fazer um mal também pela superdosagem ali, né, naquele momento. Então, o horário deve ser respeitado, as dosagens devem ser respeitadas, né, o tempo de tratamento, é o que eu falei também, até para, por exemplo, né, puxando sardinha aqui para o meu lado, um antidepressivo, gente, ele começa a fazer efeito antidepressivo depois de 2 a 3 semanas de uso, às vezes até um pouco mais. Então, a pessoa ela não pode esperar que em uma semana, 2 dias, ela já está ótima. Aí ela já pode aumentar a dose, porque se ela ou então assim, ela não conseguiu ter o efeito, aí ela já aumenta a dose para ter o efeito. Não, vai demorar 2 a 3 semanas para começar o antidepressivo a fazer efeito. E ele começando, no mínimo 6 a 7 meses de uso contínuo. Também não adianta assim, já estou ótimo, 2 meses vou interromper esse medicamento. Hoje mesmo eu recebi uma paciente lá no consultório que foi isso que aconteceu. Eu estava tão bem, aí eu fui diminuindo a medicação por conta própria e tal, e aí continuei bem, aí eu parei. E agora está tendo todas as crises de novo. Não respeitou o tempo de duração mínimo do antidepressivo para poder evitar futuras crises, né? Então, com 2 meses ela já suspendeu, já achou que estava bem. Na verdade, ela estava começando ainda um tratamento, tinha que ter reavaliação médica para saber se vai aumentar, se vai diminuir, mas no mínimo antidepressivo, 6, 7 meses de uso, muitas vezes até um ano para o primeiro episódio, né? Então, quem sofre de depressão sabe como que é sério ter as crises. Então, para que arriscar se tem uma medicação que cuida, que está tratando, que está reestruturando, né, os nossos Sim. neurotransmissores? Isso é E, muito sério também.